Olá, gente. Meu nome é Tamires e hoje eu serei a apresentadora do nosso podcast Desabafo. Ele vai funcionar da seguinte maneira: eu dividirei em biografia, com a Valkyria, resumo comigo, Otávio e Victor, e por último os personagens que a Suri e o Gia ficarão encarregados. Bom, sem muita enrolação, vamos começar com a Val. A Luísa Azevedo nasceu em São Luís em 1857 em uma família culta. Seu irmão, Arthur Azevedo, também foi escritor. Ele começou a carreira como desenhista e caricaturista no Rio de Janeiro, estudando na Escola de Belas Artes. Após a morte do pai, ele voltou ao Maranhão e escreveu seu primeiro romance, Uma Lágrima de Mulher, em 1879. Mas foi com O Mulato, em 81, que marcou a estreia do naturalismo no Brasil, abordando o racismo e as contradições sociais. Outras obras importantes de seu repertório são A Casa da Pensão, de 1884, e O Cortiço, de 1890. Sua obra-prima retrata a vida desgastante nos cortiços cariocas, com crítica social forte e influência do determinismo. Nos anos de 1890, ingressou na carreira diplomática, servindo em cidades como Roma, Nápoles e Buenos Aires, onde faleceu em 1913. A Luísa foi fundamental na transição do romantismo para o realismo, e é lembrado por retratar com crueza o ser humano influenciado pelo meio, hereditariedade e sociedade. Bom, gente, agora que já sabemos um pouco sobre a vida do autor, vamos falar sobre a obra com a Tamires. Olá, gente. Meu nome é Tamires e eu vou dar o resumo da obra. Enfim, como já diz no título, a trama se desenvolve em volta do cortiço, que, pra quem não sabe, o cortiço era um espaço que ficava as casas que abrigavam as pessoas que eram economicamente desfavorecidas. Ou seja, os pobres, né? Nessa conto, ele já começa dando entrada pro personagem João Ramão, que na teoria teria comprado a liberdade de Bertoleza, uma ex-escrava, entre muitas aspas. Mas na verdade, ele só falsificou uns documentos de compra, que daí ela acabou confiando cegamente nele e deu todas as suas economias. Daí ele acaba gastando tudo em terra, lote, investe em casa de aluguel, e daí assim começa seu império, o Cortiço de São Romão. Aí beleza, nesse meio tempo surge o seu arqui-inimigo, o Miranda, que só porque o João se recusou a vender uma parte do seu terreno, ele acabou criando uma disputa territorial. É interessante ressaltar que tem toda uma reflexão e crítica por trás desses dois personagens. O Miranda, que acaba representando a classe burguesa, enquanto o Romão ele representa o povo rico. Mas por que o povo rico? Porque ele é fora da curva. Ele é do tipo que não é herdeiro, ele surge do nada. Tanto que, por exemplo, tem o Jerônimo, que era um português tudo certinho, disciplinado, trabalhador, mas que se deixava levar pelo ambiente do cortiço e pela paixão que sente pela Rita Baiana, uma mulher super sensual, cheia de vida, que representa bem esse calor humano do povo brasileiro. Ele acaba largando tudo para viver com ela, muda até o seu jeito de ser, o que mostra como o ambiente influencia nas atitudes das pessoas. Tem também a Pombinha, que no começo é uma jovem super inocente, bem educadinha, mas que depois passa por situações bem difíceis, como abuso, e acaba se transformando completamente. Ela larga a vida de menina certinha e vai viver com a Leone, uma ex-prostituta francesa, e também entra nesse mundo. A história dela mostra como a realidade pode construir completamente os e valores de alguém. E é aí que entra uma das ideias principais do livro, a de que o meio onde a pessoa vive influencia totalmente no que ela vai se tornar. A galera ali no cortiço não age só por escolha, mas também por causa das condições em que vive. Isso é típico do naturalismo, que é seu estilo literário da obra. Mostrar o ser humano como resultado do ambiente, da raça e da hereditariedade, quase como se ele fosse uma planta ou um animal que reage ao lugar onde está plantado. A gente também percebe que, quanto mais o João Romão enriquece, mais ele vai se afastando da humanidade. Ele vira uma máquina de ganhar dinheiro, frio, calculista, sem sentimento. Quando já está com a vida feita, ele trai Bertoleza, que tanto ajudou ele a crescer. E essa parte é super pesada. Quando ela descobre que foi enganada e que corre risco de voltar a ser escrava, ela tira a própria vida na frente de todo mundo. É uma crítica fortíssima à exploração e à desumanização dos pobres e negros naquela época. No fim das contas, o João Romão consegue tudo o que quer: dinheiro, status, respeito social, mas para isso ele passa por cima de tudo e de todos. A ironia é que, mesmo sendo um personagem desprezível, ele é considerado um vencedor pela sociedade da época, o que só mostra como os valores sociais estavam e ainda estão bem deturpados. É ressaltado que o ser humano não consegue fugir de seus instintos. Seu fim é determinado pelo meio. O principal personagem do Cortiço é o próprio Cortiço. João Romão, no centro de tudo, um português que começa do nada trabalhando numa venda e com muito esforço, esperteza e obviamente falta de escrúpulos, consegue enriquecer.
Ele não mede esforços para acumular bens, explorando pessoas, mentindo e enganando. Ao longo da história, fica cada vez mais frio e obcecado por dinheiro. Quer entrar muito para a elite, mas não tem a tradição ou refinamento que a classe alta ostenta. Representa o novo rico, que constrói a fortuna à base de trabalho pesado e exploração. Bertoleza é uma ex-escrava, trabalhadora incansável e companheira de João Romão. Ela acredita que ele comprou sua liberdade, mas na verdade foi enganada com um documento falso. Dedica sua vida a ajudar João e investir junto com ele, sem imaginar que seria descartada no final. Sua tragédia é um dos pontos mais marcantes do livro. Descobre a traição e a ameaça de voltar à escravidão, ela tira a própria vida. Representa a exploração e a injustiça vividas pelos negros libertos. Miranda é vizinho de João Romão, também português, mas com outro perfil. Ele já começa a história como um comerciante rico, dono de um sobrado, representante da burguesia tradicional, preocupado com status, aparência e reputação. Vive em constante disputa com João por causa de um terreno. Apesar da respeitabilidade social, sua vida pessoal é infeliz e marcada por ressentimento e desconfiança. Eu sou a Suri e eu vou dar continuidade à análise breve dos personagens da obra, começando com Rita Baiana. Ela é uma das figuras mais carismáticas do Cortiço, na minha opinião. Ela é uma mulher brasileira, vinda da Bahia, e é sensual, alegre, cheia de vida, que conquista todos ao seu redor com o seu jeitinho brasileiro. Representa a liberdade, a festa, a dança, a comida, o calor humano. Sua relação com Jerônimo é um dos eixos da narrativa. Mas, antes de Jerônimo, vinha o Firmo. Ele é ciumento, possessivo e provoca conflitos. Sua rivalidade com Jerônimo levava a grandes episódios de violência por causa de Rita Baiana. Um desses episódios foi quando os dois estavam brigando e Jerônimo acaba esfaqueando Firmo e culminou em a sua própria morte. É um personagem que representa um homem impulsivo e guiado pelo orgulho. Botélio é um velho funcionário aposentado e mora com Miranda. Na verdade, ele sempre bajula o Miranda. Na verdade, ele é um parasita, vive de favores e gosta de se meter na vida dos outros. Apesar da postura de conselheiro, aproveita as fragilidades alheias. É um fofoqueiro, é um observador, funciona como alguém que sempre tem comentários ácidos sobre tudo. No início da narrativa, Pombinha é uma jovem educada, delicada e certinha. Todos a veem como uma jovem pura e promissora, mas com o passar do tempo sofre uma transformação radical. Após o episódio de abuso de Leone e a morte da sua própria mãe, perde a sua inocência e se afasta do papel tradicional esperado para as mulheres da época. Isso significa que ao invés dela ser uma noiva, uma esposa bem promissora e esperada e sendo aceita na sociedade, ela passa a viver com Leone e se torna prostituta. Sua história mostra a perda da ingenuidade e como a realidade pode deformar os caminhos de alguém. O cortiço, ele na verdade não é uma pessoa, mas é tratado como se fosse. Ele é um organismo vivo. O cortiço é um lugar barulhento, movimentado, cheio de vida e de conflitos. As casas, as pedreiras, as lavadeiras, as festas, as brigas e o vai e vem das pessoas formam quase um corpo único, pulsando como se tivesse uma alma própria. Ele representa a força do coletivo, mas também a degradação e o determinismo, que é todos ali são, de alguma forma ou de outra, moldados e limitados pelo ambiente. Já Leone é uma ex-prostituta francesa. Vive de forma independente e com certa sofisticação para o padrão do cortiço. Ou seja, Leone, ela é uma prostituta de luxo que atende homens ricos. E é ela quem seduz Pombinha e a introduz no mundo da prostituição. Representa uma personagem de influência e sedução de um estilo de vida alternativo ao papel feminino tradicional da época.